Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito bom dia, boa tarde, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste sábado, dia 1 de agosto de 2026. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a última série, com a última parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne e os bens satânicos. É bem verdade que há 4, 5 meses atrás vimos a primeira parte dessa série de mensagens que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte que tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte que tem como tema primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais. A primeira obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual. A segunda obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria. A terceira obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A sétima parte que tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. A oitava parte que tem como tema o que é a idolatria ou paganismo. A quarta obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A nona parte que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria. A quinta obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A décima parte que tem como tema terceiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênero e as suas peculiaridades. A 11ª parte que tem como tema o que é inimizade. A sexta obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A 12ª parte que tem como tema o que é a porfia ou a discussão. A sétima obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. E a 13ª parte que tem como tema o que é o ciúme ou a insegurança. A oitava obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A 14ª parte que tem como tema o que é a ira, a cólera, a fúria, a raiva. A nona obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A 15ª parte que tem como tema o que é a discórdia ou a falta de entendimento. A 10ª obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A 16ª parte que tem como tema o que é a dissensão ou espírito de divisão. A 11ª obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A 17ª parte que tem como tema o que é a facção ou os grupos de rebelião. A 12ª obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. E a 18ª parte que tem como tema o que é a inveja ou a tristeza pela felicidade e pelo sucesso dos outros. A 13ª obra da carne, a pior de todas, citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. E a 19ª parte que tem como tema quarto grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são excessos ou problemas na área da alimentação. A 20ª parte que tem como tema o que é a bebedice ou a embriaguez. A 14ª obra da carne, citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. E quais são as bebidas alcoólicas mais consumidas ou fortes, mais consumidas no mundo de hoje. E a 21ª e penúltima parte que vimos na semana retrasada, que tem como tema o que é a glutonaria ou a compulsão alimentar. A 15ª obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas, que é a última do quarto grupo. E como consequência, então, assim vamos conhecer hoje a 22ª parte, que seria então o resultado, a consequência de levar uma vida praticando essas obras da carne, os bens satânicos, que o apóstolo Paulo ele cita
missionário irá de fazer orações. Na sequência, o Espírito do Senhor Jesus irá de ministrar como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra, é um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença, nesse primeiro dia do oitavo mês do ano 2026, dia 1 de agosto. A Tua palavra declara, dizendo o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 10, versículo número 19, ele declara que tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, através do seu véu, isto é, pela sua carne. O Senhor, tomando a boca do profeta Isaías no seu livro, no capítulo número 66, versículo número 1 e 12, o Senhor declara o seguinte aqui: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O salmista no Salmos capítulo número 93, versículo número 12, ele declara o seguinte aqui: porque desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. O Senhor, tomando a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, ele declara o seguinte aqui: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde o homem jamais viu nem capaz de ver. Que para este dia de hoje, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pouco, que teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, que o Senhor venha crescer nessa mensagem, a fim com que o Senhor venha convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, ajude ela a se posicionar, a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus. Toma a direção dessa 22ª e última parte, eu lhe peço e agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer diga por missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 22ª e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne e os bens satânicos, estão em 6 textos do cânon sagrado. O primeiro especificamente na Antiga Aliança, no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo número 66, versículo de número 24, Deus falando para Isaías, através da boca de Isaías, diz o seguinte aqui: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O segundo e o terceiro texto está na Nova Aliança, especificamente na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, versículo de número 9 e 10, diz o texto sagrado que: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o quarto texto está na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo número 5, versículo número 21, diz o texto sagrado da segunda parte que: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E o quinto texto está no livro da profecia, Apocalipse capítulo número 21, versículo número 8, João apóstolo declara, dizendo o seguinte que: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E o sexto texto, que é para essa 22ª parte,
está no capítulo número 22 de Apocalipse. Apocalipse capítulo número 22, versículo número 15. Diz o texto sagrado que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e a todos aqueles que amam e praticam a mentira. Glória a Deus e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta 22ª e última parte da série de mensagem extensiva que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos. A 22ª parte, ela tem como tema a destruição eterna no lago que arde com fogo e enxofre de todos os homens e de todas as mulheres que praticam as obras da carne ou os bens satânicos. A semana retrasada concluímos então assim a segunda obra da carne, que é a última do quarto grupo, que tem como tema, glutonaria ou compulsão alimentar. E hoje então vamos ver a conclusão do que é levar então uma vida praticando as obras da carne ou os bens satânicos. O apóstolo Paulo, ele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 6, versículo número 9 e 10, ele vai falar a mesma coisa, mas ele vai dando mais detalhadamente sobre as obras da carne. Ele declara o seguinte, que ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem avarentos, nem bêbados, nem idólatras, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E na carta aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 21, na segunda parte, ele terminando, falando sobre as obras da carne, ele declara o seguinte, que versículo 21, na segunda parte, que a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E no livro de Apocalipse, capítulo número 21, versículo número 8, João apóstolo tem uma revelação idêntica sobre o que acontece quando o homem e a mulher têm as obras da carne ou os bens satânicos como um estilo de vida. Ele vai dizendo a mesma coisa, que quanto porém, versículo 8, quanto porém aos covardes, aos assassinos, aos abomináveis, aos idólatras, aos feiticeiros, aos impuros e a todos aqueles que amam a mentira, o lugar que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sendo assim, o que é o lago de fogo? O lago de fogo, meu amigo, minha amiga, é a segunda morte eterna que Deus ele reservou. Primeiro para Satanás e seus anjos, porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo número 10, diz o texto sagrado que 20 e 10 diz que Satanás, que os enganava, foi lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que as pessoas, enquanto elas estão aqui em vida, nesse solo terrestre, tudo que elas querem fazer é simplesmente viver a vida. Haja visto que Deus, ele quando criou o homem, o primeiro casal, foi com o objetivo de ele reverenciarem a Deus, prestarem culto a Ele e viverem uma vida de adoração e de sacrifício ao Senhor. É bem verdade que desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas elas optaram como um estilo de vida praticar as obras da carne ou os bens satânicos. E nós vimos que o que as pessoas elas preferem como estilo de vida são as obras da carne que Paulo ele cita, seja do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto grupo, que tem sido o estilo de vida que a maioria tem adotado, tem levado com muito prazer
tem sido o seu estilo de vida cotidiano. É bem verdade que há 5 meses atrás, vimos o primeiro grupo, né, que tem como tema os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. Nós falamos da prostituição, falamos da impureza e falamos da lascívia. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo número 9, Paulo ele vai dando mais detalhes, vai falando de efeminados e sodomitas. Nós vimos que efeminados aqui, ele está se falando de pessoas que têm como estilo de vida a prática da homossexualidade, porque no livro de Levítico, capítulo número 18, versículo de número 5 e 6, Deus vai falando sobre a prática da homossexualidade. Fala aqui: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Você vê que a homossexualidade é um estilo de vida que é um bem satânico que os espíritos malignos eles ensinaram para os homens e as mulheres, e que eles adotaram como estilo de vida. E ele fala de sodomita. Você sabe que a palavra sodomita, essa palavra vem de sodomita, está se falando de relações que têm práticas sexuais anais. Você vê que era uma das práticas que o povo de Sodoma e Gomorra eles praticavam, que era relações sexuais anais com os estrangeiros. Eles praticavam o estupro coletivo. E tem outras práticas como o incesto, que é a relação sexuais entre membros de família, a pedofilia, que é a relação de adulto com criança, a necrofilia, a prática sexual de seres humanos vivos com mortos, a bestialidade sexual, a prática de seres humanos com animais. Você vê que no livro de Êxodo, Deus ele falou que se uma mulher tiver couto com um animal, tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto. E você vê que essa é uma prática repugnante, abominável, que os homens e as mulheres praticam. Você sabe, como eu, que existem muitos homens e muitas mulheres que se envolvem com animais e tem o incesto, que é a relação sexual entre membros de família. Vimos há 5 meses atrás, falamos da relação incestuosa que Ló, sobrinho de Abraão, teve com as suas 2 filhas, e outras práticas sexuais abomináveis. E entramos no segundo grupo, nós definimos sobre contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. Nós falamos da idolatria e nós falamos da feitiçaria. Você vê que Deus, ele havia o povo de Israel, quando ele apareceu, quando ele estava no monte Horebe, que no dia que Deus ele havia convocado o povo, que é para receber as tábuas da lei, que Moisés ele estava em nível de ascensão, subiu no monte, o povo ele decidiu praticar o paganismo, pressionar Arão, irmão de Moisés, que edificou um bezerro de ouro, e o povo ele então assim adorou o bezerro de ouro, cometendo então assim o paganismo, a idolatria e a feitiçaria, o ocultismo, o contato com o mundo das trevas. Hoje você vê que essa é uma prática que está legalizada no mundo inteiro. Você vê que o contato, a feitiçaria, a bruxaria em continentes como a África, em vários países africanos. Hoje vimos, por exemplo, né, há 4 meses até falamos da Nigéria, que é o país que no ranking da feitiçaria está em primeiro lugar. Falamos do Congo, que está em 5º lugar, e outros países da África e do mundo oriente que praticam a feitiçaria. Falamos do terceiro grupo, que são problemas de relacionamentos homogêneos e as suas peculiaridades. Nós falamos da inimizade. Você vê que esse é um estilo de vida que as pessoas elas têm hoje. Por mínima coisa, as pessoas elas, quando as pessoas elas se relacionam, quando a pessoa não está a atender às demandas que aquela pessoa ela esperava, ela tem aquela pessoa como seu adversário, como seu inimigo. Pessoas que guardam rancor do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, do seu colega de serviço, da sua mãe, do seu pai. A inimizade é um estilo de vida que os espíritos
malignos eles ensinaram para as pessoas e que elas adaptaram como que elas têm recebido como um bom grado. Falamos da porfia, que é a discussão. Tem pessoas que elas gostam de discutir, que é o estilo dela de vida. Elas são obcecadas em ter razão, em ser donas da verdade. Pessoas que não dão um braço a torcer, que a sua opinião tem que ser a única verdadeira. Eu me lembro que o Espírito do Senhor ele disse que você até pode ter certo conhecimento ou muito conhecimento em uma área, você pode dominar, mas existe alguém que sabe no nível que você sabe, ou alguém que conhece mais do que você na área que você sabe, mas só que elas adaptaram como a porfia, a discussão, como um estilo de vida. Elas querem ser donas da verdade. Nós falamos também da dissensão, que é o espírito de divisão. Tem pessoas que é o estilo dela de vida, onde elas passam, gostam de semear contenda, gostam de semear fofoca, gostam de ir de casa em casa e espalhar briga, contenda, defeito que ele vê na vida dos outros, na casa dos outros. Falamos da facção, que é os grupos de rebelião, e citamos como, por exemplo, de Corá, Datão e Abirão, que era um grupo faccionista que se levantaram contra Moisés, que era a autoridade máxima que Deus havia levantado na antiga aliança em Israel, e eles queriam derrubar Moisés juntamente com um grupo de 150 homens, e vimos como resultado que Deus ele confirmou a autoridade espiritual na vida de Moisés, e Moisés então ele profetizou, e Deus ele abriu a terra e engoliu aqueles homens juntamente com seus familiares, e eles caíram vivos para o Sheol, para o inferno, para o Hades. Falamos também da inveja, né? Que é a pior, que é a tristeza pela felicidade dos outros, e a pior de todas que Paulo ele cita na carta aos Gálatas. Você vê que talvez a inveja é uma das obras da carne que mais se vê de maneira normal aí, porque as pessoas querem estão sempre a cobiçar o que é dos outros, relacionamento dos outros, bens dos outros, talento dos outros, espaço dos outros. Tem pessoas que pensam que para ela poder aparecer, ela tem que bater em alguém, ela tem que matar em alguém, ela tem que apagar o nome de alguém. Citamos o exemplo do rei Saul, que perseguiu implacavelmente Davi, que Davi havia sido escolhido por Deus, que é para substituir o rei Saul no trono, e ele queria eliminar Davi, principalmente quando ele ouviu as mulheres a cantarem que Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E no versículo 9 de 1 Samuel capítulo 18 fala que Saul não via Davi com os bons olhos. Você vê que a inveja está relacionada ao olho grande, e é um estilo de vida, é um bem satânico que as pessoas elas aceitaram com bom grado, e elas têm ela como um estilo de vida. E entramos então assim no último grupo, que é o quarto grupo, que falamos de excessos e problemas na área da alimentação. Citamos da bebedices e falamos da glutonaria. Você vê que a bebedice aqui que Paulo ele cita é mex, que tem a ver com a embriaguez. E você vê que a embriaguez é um estilo de vida. Você vê que hoje até tem vídeos de pastores caídos, de pregadores caídos, que falam que beber não é pecado, que se embriagar não é pecado. E você vê que o Deus desse século, que é Satanás, ele tem cegado o entendimento de muitos, e tem lhes feito entender que não é pecado a pessoa beber, não é pecado a pessoa se embriagar. Citamos o exemplo de Noé, que se embriagou, que caiu o vinho, que caiu entrou na sua tenda porque ele bebeu o vinho além do normal. E falamos das bebidas fortes mais consumidas. Você vê que na Ásia tem bebidas fortes que é feita com sangue de basilisco, de cobra. E falamos da glutonaria, que é o quarto, né? Que é a quarta obra, que é a 15ª obra da carne, a segunda do grupo. E vimos que o excesso ele produz obesidade, ele produz problemas na área, problemas físicos e espirituais. E chegamos então assim à conclusão. No capítulo número 22 de Apocalipse, capítulo 15,
João Apóstolo, ele tem a resposta de todos aqueles que praticam as obras da carne, seja homem como mulheres, o destino dele. Ele fala que fora ficam os cães, os impuros, os fornicários, os adúlteros da cidade santa. João ele fala que o lugar que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. No livro do profeta Isaías, capítulo número 24, livro do profeta Isaías, capítulo número 66, versículo número 24, Deus falando que eles sairão e verão os cadáveres daqueles que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus ele é vingador, Deus ele é juiz de todos os homens e de todas as mulheres que praticam as obras da carne. Tem muitas pessoas que acompanham essa série que está a me ouvir, que são bêbados, que são glutões, tem homens que são fornicários, que têm relações sexuais com muitas mulheres, e tem mulheres também que são fornicárias, que elas se envolvem com muitos homens, e elas levam a vida como se nada tivesse acontecido. Você sabia, meu amigo, minha amiga, você que é homem, você que é mulher, que quando você dorme com um homem, quando você tem relações sexuais com uma pessoa que não é teu parceiro, você tá dormindo com o passado daquela pessoa. Pior, os espíritos malignos que estão no corpo daquele homem, daquela mulher, que você está se envolvendo, que você está tendo relações sexuais, eles vão entrar na tua vida, eles vão dominar a tua vida, e as coisas da tua vida não vão conseguir dar certo. Tem mulheres que falam, por que eu não estou a conseguir casar? Tem mulheres que são mães solteiras, elas tentam fazer a coisa certa, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque elas fizeram muitas coisas erradas na vida. Eu não vim aqui que é para te julgar, mas a vontade de Deus é que você se arrependa. A pregação do Evangelho é para trazer luz à verdade. O que Deus quer, o que Deus não quer. O que Deus não quer, meu amigo, minha amiga, é que você não continue, é que você não pratique as obras da carne. É que você não tenha as obras da carne como um estilo de vida. Porque se você praticar as obras da carne, então você será vítima da destruição eterna, da punição eterna, que será o lago que arde com fogo e enxofre. O que é o lago que arde com fogo e enxofre? O lago que arde com fogo e enxofre, meu amigo, minha amiga, é a segunda morte, é a destruição eterna que Deus ele reservou para todos os homens e para todas as mulheres que praticam as obras da carne ou os bens satânicos. Primeiro para os espíritos malignos, depois que é para os homens e as mulheres que praticam as obras da carne, os bens satânicos, e que tem ele como um estilo de vida. Tem pessoas que elas ouvem a pregação do Evangelho, entra aqui, sai por aqui. Muitos deles não querem abrir os olhos para a verdade, muitos não querem abrir os olhos para a realidade, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E se você é amigo dos prazeres mais do que amigo de Deus, você vai se surpreender quando você morrer e passar por outro lado e você ser atormentado pelos tormentos do inferno. Deus ele está no controle do tempo, Deus ele está no controle da história. Você pode praticar todas as obras da carne que você quiser enquanto você estiver vivo aqui no solo terrestre, mas na eternidade você não vai passar. O teu destino será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A vontade de Deus não é que você morra no pecado. Você só vai morrer no pecado, você só vai morrer praticando as obras da carne que você ouviste há 5 meses atrás. A série está disponível aqui para você ver. Se você endurecer o teu coração para a pregação do Evangelho, mas você falar, olha, Senhor, eu quero parar de ser um fornicário, eu quero parar de ser um adúltero, eu quero parar de viver no pecado, eu quero fazer a coisa certa, que é se arrepender dos meus pecados, aceitar a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida e viver uma vida de santidade. E você que conhece a palavra e que está vivendo o pecado, se você continuar assim, o
seu destino será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda parte. Espero que essa série de mensagem extensiva que o Espírito do Senhor Jesus iluminou o missionário que é para partilhar com todos vocês durante esses 5 meses que se passaram desde o mês de maio, nos ajuda a refletir, a se posicionar. Desejo estar com vocês na nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós. Vou fazer oração e espero que o Espírito do Senhor Jesus possa te iluminar e possa te ajudar a tomar a decisão. Obrigado, Santo Deus, por essa série de mensagens. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor me ajudar a ser fiel até o fim, a respeitar, a obedecer e a pregar do jeito conforme o Senhor quer, fiel à sã doutrina, à santa palavra. Que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, ajudar ela a se posicionar, a aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por essa série de mensagens. Eu quero lhe peço agradeço o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você crê, diga com o Senhor, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. O missionário não veio aqui para te julgar. O missionário não passa mais do que um instrumento vivo usado em mão de Deus. Desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom mês de agosto. Desejo estar com vocês na nova série de mensagens que será outra. O Espírito do Senhor Jesus tem para nós. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.